nome da pregação de hoje é O Poder da Oração. Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade havia também uma viúva que sempre lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E lembrando que o contexto dessa história está inserido naquilo que eu havia falado para vocês na semana passada. Lucas 17, encerra-se o capítulo 17 de Lucas com a história da vinda de Jesus. E você deve se lembrar que um dos sinais da vinda de Jesus é a grande tribulação. E os crentes vão enfrentar a grande tribulação, vão passar por ela. E nesse contexto é que tem a história da viúva. E você já vai entender porque que isso tem muito a ver com essa parábola que Jesus contou. Jesus começa essa parábola, e Lucas, melhor dizendo, Lucas começa contando essa parábola com a seguinte perspectiva, dizendo que Jesus contou a parábola com o objetivo de ensinar o povo sobre o dever de orar sempre e não desanimar. Quando nós olhamos as biografias dos homens de Deus ao longo da história, nós vemos algo em comum. Eles oravam muito. Quando nós lemos as histórias dos grandes avivamentos, avivamentos foram aqueles períodos em que Deus se manifestou com muito poder, períodos em que houve muita pregação do Evangelho, muita conversão, uma igreja viva, uma igreja santa e piedosa. Isso é chamado de avivamento. Uma das coisas que nós notamos em todas as épocas de avivamento é que foram épocas que foram precedidas por oração. Eram épocas de oração. O povo de Deus sempre orou. A oração é uma declaração de fé em Deus. E é uma declaração de que você reconhece a sua fragilidade, de que você não pode, que você não resolve as coisas sozinho, de que você precisa de uma intervenção sobrenatural. E é sobre isso que eu quero falar. Meu primeiro princípio, eu quero começar dizendo que Deus ouve o seu povo. Jesus, na parábola, ele pega uma viúva como exemplo de oração. Óbvio que ele está certo. Ele é perfeito. E o exemplo é o melhor possível. O exemplo é o melhor possível. Na Bíblia, as viúvas sempre eram vistas como aquelas que precisavam de auxílio. Deus ordenou, Deus estabeleceu várias leis de proteção às viúvas, porque inúmeras vezes elas estavam em uma situação de vulnerabilidade. Olha o que a gente lê. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Deus amaldiçoou os homens que não cuidassem das viúvas, porque muitas vezes elas estavam em situação que beirava a mendicância. A gente vê isso, por exemplo, na história de Noemi. Noemi se tornou viúva. Noemi volta para casa com sua nora, Ruth. E diz o texto que Ruth foi ao campo colher espigas. Aquilo ali tinha a ver com isto aqui. Quando fizeres a colheita, é Deus ordenando, quando fizeres a colheita da vossa terra, não colhereis totalmente os extremos dos vossos campos, nem recolhereis as espigas caídas na colheita. Ou seja, tipo um pé de laranja, as uvas que caíssem por si mesmo, os donos não deveriam pegar, deveriam deixar para os pobres, deixai para os pobres e para o estrangeiro. Ora, eu sei que hoje, para nós, no nosso país, o pobre não é necessariamente o desempregado. A gente descreve o pobre aquela pessoa que tem um emprego, mas ganha pouco. Aqui o que tudo indica é que o pobre tinha muito mais a ver com o mendigo, com alguém que estava vulnerável, estava numa situação que ele não encontrava emprego, que ele não encontrava refúgio em lugar nenhum. Então havia ali um espaço para ele. Portanto, o que tudo indica é que essa viúva, Noemi e Ruth, que eram viúvas, estavam ali, à beira da mendicância.
Por isso Deus, ao retratar a oração de como nós oramos, ele pega uma viúva, que era alguém que não tinha recurso nenhum, muitas vezes. Que era alguém que muitas vezes não tinha amparo de ninguém. Como era o caso dessa mulher. Tinha alguém mais forte que ela, lutando contra ela, e ela não tinha quem recorrer, a não ser ao Estado. É isso que Deus está dizendo. Que nós muitas vezes somos assim. Na verdade, nós somos assim. Nós muitas vezes não temos ninguém, a gente não tem um contatinho em algum lugar. A gente não tem alguém para nos socorrer. Nós somos essa viúva, que precisamos clamar a Deus, o justo juiz, para que Ele intervenha, para que Ele faça na nossa vida. Porque não temos auxílio de lugar nenhum, inúmeras vezes. Lembra daquele salmo que a gente canta aqui na igreja? Eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? A figura aqui é a seguinte: ele está num vale, e ele olha os seus inimigos vindo. Ele olha para um lado, ele não encontra auxílio, ele olha para o outro, não encontra auxílio. Então ele olha para cima, e ele chega à conclusão: o único que pode fazer algo na minha vida, o único que pode intervir é Deus, o meu socorro vem do alto. É isso que essa história está narrando. A história da viúva é a minha e a sua história. É a história de gente fraca. É a história de gente que não tem contatinho. É a história de gente que inúmeras vezes não tem a ninguém a recorrer. Não pode recorrer a ninguém. Mas pode recorrer a Deus. E deve recorrer a Deus. E a oração, então, é essa declaração da nossa fragilidade humana. Oramos porque somos fracos. Oramos porque reconhecemos que não podemos. Quanto mais você tem percepção da sua viuvez, da sua fraqueza, mais você ora. Mais você ora. E a história aqui é a seguinte. Jesus conta a história de um juiz ruim, maligno, corrupto, que não temia a Deus e nem se importava com o que os outros pensavam. Ou seja, ele não tinha nenhum compromisso com a justiça. Nenhum. Mas diz o texto que o juiz, de tanto ser importunado pela mulher, ele concluiu: eu vou ter que ouvir essa mulher por amor de mim, porque eu não aguento mais. Essa história aqui não é uma história comparativa. Não está comparando Jesus com esse homem, de modo algum. Jesus é assim, Jesus é corrupto, de forma alguma. Então, qual é o objetivo da história? O objetivo da história é o seguinte: meus filhos, se até homens malignos no Estado, nesse país corrupto de vocês, se até homens malignos, eles atendem pessoas, não porque eles procuram o bem, é porque, de tanto insistir, eles acabam cedendo? Se até homens malignos, diante da insistência, cedem, eu, que não sou maligno, não vou ouvir vocês? É um absurdo vocês acharem que eu não ouço. É um absurdo vocês acharem que eu vou deixar vocês na mão, que eu não vou fazer justiça. É uma heresia, é uma blasfêmia. É horrível que vocês pensem nisso. Se até os malignos, eles ouvem, eu que sou puro, que sou pleno de justiça, glória, misericórdia, bondade e amor, não vou ouvir vocês que são meus filhos, meus escolhidos? Esse texto tem como ideia aí o preceito de que Deus é justo. Não fará justiça aos seus escolhidos? Não existe a ideia de que Deus não faça justiça. Isso não existe. Isso não existe. Vejamos na Bíblia alguns exemplos de Deus efetuando justiça. O dilúvio. O dilúvio foi Deus efetuando justiça sobre toda a raça humana. Israel. Israel estava se acumulando em pecado, e pecado, e pecado, e pecado, a tal ponto que Deus disse basta, e Deus efetuou justiça. Davi. Davi mente, adultera e mata. Deus julga Davi. E Deus faz com que o sangue escorra na casa de Davi. E filhos de Davi começam a morrer. Deus julga Davi. Amã preparou uma forca para Mordecai. E diz o texto que Amã morreu na forca que ele havia preparado para outro. Isso é um exemplo de que Deus julga. Mas, pastor, pensemos em Lázaro, por exemplo. Lázaro morreu na sarjeta. Mas quem disse que a morte é o fim, é o começo? Lázaro morre na sarjeta e o rico, o ímpio, morre no seu palácio. Mas ao morrerem, um vai para o inferno e outro vai para a glória eterna. A morte não é o fim. Portanto, não existe a ideia de que Deus vai deixar alguma coisa aí sem ser julgada. Nenhuma bala ficará para trás, uma bala roubada ficará para trás. Não existe essa ideia. Se você então olha para o mundo hoje e você nota, poxa, no governo há homens malignos, que desânimo.
Desânimo. Você acha que Deus não está vendo? Que Deus precisa de uma tornozeleira aí para controlar os homens? Que Deus não está vendo o que está acontecendo? Deus está vendo, e Ele está permitindo isso para julgar o pecado do povo. E amanhã Ele vai julgar o pecado também desses governadores, como Ele fez com a Babilônia. Deus permitiu que a Babilônia maligna, idólatra, depravada, destruísse, aniquilasse Israel. E mais tarde, Deus aniquilou a Babilônia. Mas a ideia de que Deus não faz justiça é louca, é blasfema. Não existe isso. Deus ouve o seu povo. Deus escuta o seu povo sempre. Porque nele há sempre o sim, diz Paulo. Deus está sempre disposto a ouvir o seu povo. Segundo, Deus ouve e ouve rapidamente. Vamos ler de novo o verso 7 e 8. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado. Pareça, mas não é. Digo-vos que depressa fará justiça. É o para-barro do caminhão, onde eles colocam os escritos lá, né? É no para-barro? Fala. Para-lama? Não, para-lama? Vocês não sabem nada. No caminhão. Aí eles escrevem lá, Deus tarda, mas não falha. Mentira, heresia. Deus vem na hora certa. Mas o texto diz que Deus vem depressa. Embora pareça demorado. Por que muitas vezes parece que Ele está demorando? Primeiro, é porque você está em pecado. Isaías 59, verso 1. Os meus ouvidos não estão surdos para ouvir, e nem as minhas mãos encolhidas para atender. Mas os vossos pecados fazem separação entre mim e vocês. Pecado. Tem muitas vezes que você está achando que Deus está demorando. Eu estou dizendo uma coisa para você. Ele nem saiu de casa. Tá? Ele nem veio. Por conta do seu pecado, ele nem se dispôs a sair. Aí você tem a sensação de que ele está demorando. Pecado. Um exemplo. Maridos, tratai suas esposas com dignidade para que não se interrompam as suas orações. Esse pode ser um motivo. O mesmo da mulher. Filhos, honrem seus pais, para que se prolonguem seus dias na terra. Enfim, pecado. Se você vive em pecado, fica com raiva de alguém, do seu pai, de alguém, do seu marido, Deus não ouve a sua oração. E o problema é esse. O problema é que inúmeras vezes você está aí, você está em paz em relação ao seu pecado. E aí Deus deixa. Você não se arrepende? Deus deixa. Você não ouve, porque Ele fala com você. E se você não responde, lembra de Samuel? Deus se revela a Samuel lá no templo. Samuel era menino. Samuel acorda, Samuel se levanta e pensa que o sacerdote havia o chamado. Samuel vai até o sacerdote. O Senhor me chamou? Não. Samuel volta a dormir. Mais uma vez Deus diz, Samuel! E aí Samuel se levanta, vai ao sacerdote mais uma vez, faz isso algumas vezes, até que o sacerdote notou. É Deus que está falando com ele. Menino, quando você ouvir a voz, diga assim, ó, Senhor, eis-me aqui. E somente nesse instante, quando Samuel falou isso, Senhor, eis-me aqui, aí Deus começou a falar com ele. Enquanto Samuel não faz isso, não se apronta, não se apruma, não se arruma, não fala com Deus, Deus ignora. Deus só fica falando, Samuel. É o que Ele faz, eu acho que a gente, muitas vezes. Ele fala com você, você não fala, Senhor, eu estou aqui, agora eu vou mudar, me ajude, pode falar. Deus está te falando, Deus está falando, você não faz nada, você não responde, você não dá a resposta certa. Ele fala, tá bom. Concedeu-lhes o que eles queriam, mas fez com que eles definhassem a alma, diz o salmista. Deus atendeu o povo, porque o povo estava no pecado. Eu vou atender vocês, mas para amaldiçoá-los. Olha o que Deus faz. Então, primeiro, pode parecer que Deus está demorando porque você está em pecado. Segundo, porque você está pedindo algo que não é a vontade de Deus. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Lembra o que Jesus disse? Se vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu. Se o meu filho pedir pão, se o seu filho, o filho de vocês pedirem pão, vocês não vão dar pedra. Não é? Quanto mais eu. O problema é que inúmeras vezes você está pedindo pedra. Você não está pedindo pão. Você está pedindo pedra. E aí, Deus diz o quê? Não.
Porque esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos algo segundo a sua vontade. Eu sei que é velha essa que eu falo, mas eu acho tão engraçado. O Santo Antônio lá, né, que é a mentalidade católica, lembra do Santo Antônio? É o Santo Antônio, né, que é o santo casamenteiro? Que eles, quando o Santo Antônio, eles estão pedindo, a moça está pedindo lá. Ah, eu quero casar, eu quero... É o Santo Antônio? É? Santo casamenteiro? É, Guilherme? Guilherme sabe. O santo, é. E aí o santo não ouve, aí como é que eles fazem? Vira o santo, né? Põe o santo de castigo. Vai ficar de castigo aí, rapaz. Dá café pro santo. Aí tira o café do santo, aí tirar o café, né? Aí é tortura mesmo, né? Não vai tomar café mais. E tem gente que vem com essa mentalidade para a igreja, essa mentalidade católica, de acha que Deus está lá, Deus não quer, você está orando e Deus está assim. Não, não é isso. Paulo diz, nele há sempre o sim. O que Paulo está dizendo e o contexto de Paulo é esse, de oração. Nele há sempre o sim. O que ele está dizendo é, Deus tem prazer em ouvir o seu povo. Deus tem prazer em ouvir o seu povo. Deus não está com cadeado na geladeira para você não pegar o iogurte. Não é isso. O problema é que inúmeras vezes você não está orando pelo que é correto. Ou então, juntando com o primeiro princípio, você está orando por algo que pode ser até algo lícito, mas o motivo não é. Você está orando por um carro, mas não é para suprir a sua família. É para você se mostrar para os outros e falar, venci na vida, isso não. Se o Senhor contemplasse vaidade no meu coração, não me teria ouvido, diz o salmista. Então, esse é o segundo motivo porque parece que Deus demora. Parece. Primeiro, pecado. Segundo, você não está orando por aquilo que Deus quer. Terceiro, sua percepção de tempo está errada. Sua percepção de tempo está errada. Homens de Deus lutaram algumas vezes com a tentação da aparente demora de Deus. Nós vemos isso, por exemplo, em Abacuque. Até quando clamarei sem que o Senhor me ouça? A maldade está reinando na terra. Eu estou orando ao Senhor e o Senhor está demorando para ouvir, diz Abacuque. No Salmo 13, a mesma coisa. Senhor, até quando o Senhor vai deixar que os meus inimigos me oprimam? Você nota então que mesmo homens de Deus inúmeras vezes tiveram essa percepção de que Deus estava demorando, mas não é verdade. Por exemplo, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada. Os homens consideram demorada. Mas Pedro está dizendo, não é verdade. Deus não está atrasado, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Tinha gente já achando que a vinda de Jesus estava demorando. Naquela época, vou contar para eles, passaram 2000 anos. E aí Pedro diz, vocês é que estão julgando de maneira errada. Vocês. Vocês lembram de Marta? Lembra de Marta? Marta é aquela mulher, tinha uma irmã chamada Maria. Jesus foi comer na casa de ambas. Marta estava sentada ouvindo Jesus. Maria estava sentada ouvindo Jesus. E Marta estava lá fazendo o mingau. Estava lá cozinhando e vai e arruma a casa e vai e volta e não sei o que e vai. E Marta então foi lá e deu uma repreensão em Jesus. Pensando o quê? É dose quando a gente vai lá e fala para Jesus, hein, Senhor, o Senhor não está fazendo as coisas direito. Aí Marta fala, Senhor, o Senhor não está vendo que a minha irmã Maria está aí, ó, preguiçosa? O Senhor não vê? O Senhor não se incomoda? Qual a resposta de Jesus? Marta, você anda ansiosa e preocupada com muita coisa. Lembra outra cena de Marta? Marta envia um mensageiro até Jesus, dizendo assim, teu amigo, a quem tu amas, Lázaro, está doente. Diz o texto que Jesus espera. Ainda não era a hora de ir. No momento certo, Jesus vai. No momento em que Lázaro já estava morto. Jesus aponta. Marta o vê. Marta sai correndo e diz o quê? Bom dia, graça e paz? Não. O Senhor demorou. Se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão estava vivo. Não. Jesus não demorou. Ele não demorou com Lázaro. Ele não demorou com João. Ele não demorou com o Rodrigo. Ele não demorou com você. Ele nunca demora. É que você é ansioso. E para o ansioso,
o tempo passa devagar. Para o ansioso, parece que Deus está demorando. Mas não existe isso. Isso não existe. Deus vem na hora certa. E quando você tem fé, a espera não é cansativa. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. A espera em Deus não é cansativa. Terceiro e último princípio. Fé. Verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Lembra do contexto? Lucas 17, que antecede o 18, falava sobre a vinda de Jesus. A vinda de Jesus tem como um dos marcos a grande tribulação. O povo de Deus sofrendo em meio à grande tribulação. Porque para mim a grande tribulação será para os crentes. O ímpio vai estar de boa. O ímpio vai estar de boa. É nesse contexto que Jesus conta a história dessa mulher. É nesse contexto. É num contexto em que a gente está sendo oprimido, está sofrendo. E parece que Deus está demorando, parece que Deus não está ouvindo. É nesse contexto. E esse é o contexto da vinda de Jesus também. É o contexto da vinda de Jesus, porque em 2 Tessalonicenses 2, Paulo diz que a vinda de Jesus vai ser precedida por um tempo de apostasia. Ou seja, antes de Jesus vir, uma das marcas, um dos sinais da vinda de Jesus, um período de apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. Isso não significa necessariamente que todo mundo vai ser ateu, mas é o abandono da fé verdadeira. Haverá muita gente crente, falso crente, mas muito, tenho certeza que haverá. Mas a fé verdadeira, apostasia. Serão poucos. Lá em Mateus 24, falando da vinda de Jesus, da sua vinda, Jesus disse que um dos sinais da sua vinda seria que o amor iria se esfriar de quase todos. Essa é uma consequência imediata da falta de fé. A falta de fé leva à falta de amor. Mas nesse contexto, então, Jesus conta a história da viúva. Olha, quando vocês estiverem sofrendo, seja em relação à minha vinda, na grande tribulação, ou nas suas grandes tribulações aí do dia a dia, quando vocês estiverem diante de um sofrimento que parece que é pesado demais, parece que é insuportável, parece que está durando tempo demais, não desanime. Eu estou ouvindo vocês. E eu vou depressa assim ouvir vocês. Não desanime, mas faz algum tempo já que eu estou. Avalie se vocês estão em pecado. Avalie se vocês estão orando pela coisa certa. Porque não existe essa ideia de eu demorar. Eu ouço o meu povo. Eu ouço o meu povo. Eu estou com o meu povo. Eu supro o meu povo. Eu fortaleço o meu povo. Eu faço justiça ao meu povo. Você crê? Você crê? Você crê que há um Deus bom e misericordioso assim, que depressa ouve aqueles que clamam de dia e de noite? Você crê? Mas você clama de dia e de noite? Clama mesmo? De dia e de noite? Você ora todo dia? Ó, Senhor, faz isso. Senhor, me ajuda. Senhor. É assim? Porque é assim que Ele nos ensinou. O dever de orar sempre e não esmurecer. Vamos ficar de pé?